Um, dois, três, gravando. Eu estou concretizando o sonho de gerações e gerações que antes de mim tentaram e não conseguiram. Do ponto de vista da esquerda no mundo, o PT é uma das experiências mais avançadas, né, de lançamento, de construção do partido e vitória eleitoral. A sua eleição em 2002, muitas expectativas positivas foram geradas, né? Justas e legítimas expectativas de reparação social. O partido, em tese, teria tecnologia política para fazer algumas reformas. Em certa medida fez. Você tem uma melhoria de renda. Não dá para falar desses 13 anos sem considerar a estratégia política que foi adotada pelo PT de tentar construir na sociedade brasileira um pacto social. Pela primeira vez na América Latina, um partido de esquerda entrou como presidente de um país importante na América Latina como o Brasil e seguiu medidas racionais, fez medidas liberais que ninguém imaginava que o PT fosse fazer, né? E houve rupturas, a ruptura do PT com o seu próprio passado, que vem da Carta aos Brasileiros, vem de uma mudança radical de discurso. Lula usava a palavra trabalhadores antes de chegar ao poder e passou a usar a palavra povo e pobres. Quer dizer, no fundo, o Lula ganhou a eleição dizendo: eu mudei o meu programa. Com muita humildade, mas também com muita serenidade, dizer a vocês que eu vou fazer o que acredito que o Brasil precisa que seja feito nesses 4 anos. O primeiro momento tem a ver com o fato de que o PT pegou o país relativamente arrumado. O ministro Palocci e o presidente Lula, eles decidiram caminhar nessa mesma direção. Em decorrência tanto do cenário externo favorável, quanto também devido a várias reformas que foram feitas no Brasil ao longo dos anos 90, você teve um crescimento muito forte do PIB. Que marca esse período é esse processo de você combinar crescimento, principalmente crescimento da renda das pessoas, porque a renda das pessoas cresceu mais do que o PIB, com redução de desigualdades. O que foi determinante, na verdade, para o mercado de trabalho nos anos 2000 foi o boom de commodities. Teve um período aí de bonança internacional que se refletiu no Brasil. A queda do preço dos manufaturados vis-à-vis do preço das commodities, essa mudança de preços relativos, como dizem os economistas, favoreceu também o consumo. Nós tivemos melhoria no termos de troca, isso significa que a gente exportou muito, nossas exportações aumentaram rapidamente. O lulopetismo teve uma sorte grande, que foi chegar ao poder num momento de um ciclo, de um super ciclo econômico internacional, que é o que eu chamo de ciclo da globalização chinesa. Isso aumentou a receita do governo e permitiu ao governo fazer programas sociais mais agressivos. Digamos que eles souberam aproveitar bem a janela das commodities e souberam transformar uma parte disso em benefício para os mais pobres, isso é inegável. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ProUni, FIES, posteriormente mais médicos. Uma parte do bolo, ainda que menor, foi para os trabalhadores, foi para o andar de baixo, foi para os mais pobres, por meio de programas sociais. Começa a existir uma migração de classe em função dos programas, os programas de assistência social, uma migração forte das classes mais baixas para as classes médias, intermediárias e classe média alta. Do lado dos consumidores, todas essas linhas de crédito para crédito consignado para consumo ou para aquisição de imóvel. Eu acho que foi o momento mais relevante para explicar todo o sucesso do governo Lula naquele momento. O investidor internacional olhava o Brasil e falava: agora esse país vai, agora esse país vai conseguir ir para frente, né? Os que sempre ganharam na sociedade brasileira continuaram ganhando. Produz uma aliança com o alto empresariado. Bancos tiveram lucros recordes nessa década, agronegócio, empreiteiras, setor da mineração, continuaram ganhando muito e com subsídio público. Foi uma restauração do Brasil do capitalismo de Estado, do Brasil onde o Estado se transforma no grande motor da economia. O problema é que junto com isso veio um entendimento do que é o poder. Eu acho que a história do PT degringola quando teve, na condição de governo, uma postura majoritária, hegemônica,
desconfiada com os parceiros. Quer dizer, para o PT se transformar em governo e experimentar o seu programa do ponto de vista da política real, né, ele precisaria fazer concessões. E o PT fez concessões. As alianças parlamentares com os métodos de sempre, né? Incluindo-se aí a corrupção. Funcionou até o momento em que um dos parceiros se sentiu prejudicado e decidiu abrir todo o jogo, que foi o Roberto Jefferson com o escândalo do mensalão. Esse mensalão escândalo, eu nunca vi uma coisa igual. Foi aí um ponto de inflexão também na política econômica. A gente estava numa boa direção, totalmente sensata, fazendo o que tinha que ser feito. Ali começou a ter uma piora na parte fiscal, que a gente começou a ver gradativamente no segundo mandato do presidente Lula. Na minha visão foi desastroso, porque durante esse período o que a gente fez foi queimar recurso público. Era possível porque você tinha aumento da arrecadação pelo crescimento econômico. O mensalão se deu no auge do ciclo de crescimento econômico das economias emergentes e do Brasil. Depois de 2008, se empurrou com a política anticíclica em 2009, né? Se adiou por 3, 4 anos o estouro da crise, mas ela viria. Ficou, de certa forma, mascarada pelos bons resultados da economia. Em 2005, no mensalão, você dizia, olha, essa gente toda que está dizendo que eu roubei, que o PT roubou, que não sei o quê, está querendo só me tirar do poder, que a sua vida melhorou e eles são contra isso, né? Era uma falácia, mas como toda falácia, com uma base verossímil. A vida tinha melhorado. Depois, quer dizer, 2010 foi um período forte, foi um ápice disso, talvez não coincidência, foi um ano eleitoral. Começa agora o programa Dilma Presidente. Existe uma tradição brasileira dos últimos 30 anos que o ano eleitoral é sempre um ano bom, o ano pós-eleitoral um ano de ajuste. Já no ano seguinte a gente já tem um desajuste macro. É o momento em que você começa a notar que existe um certo exagero neste processo. As finanças públicas começam a ficar comprometidas, não só com os programas sociais, mas também com o aumento do salário de funcionalismo, com o aumento das aposentadorias e pensões, etc. No primeiro ano da Dilma, ela fez um ajuste. As pessoas já se esqueceram disso, reduziu despesa, o crescimento foi de 3,9%. Tanto é verdade que ela iniciou 2012 no auge de sua aprovação. E chegou em 2013 com 29% dos brasileiros dizendo que o PT era o seu partido de preferência. O pico foi em 2012, 31%. Hoje a taxa é de 11%, algo equivalente ao que o PT conseguia em 1989. A leitura que ela devia ter lido é a seguinte: é para continuar o que eu fiz em 2011. E eu acho que a leitura dela foi: não, eles estão me dando um voto de confiança para eu poder fazer uma mudança. Em vez de corrigir os defeitos, só que isso poderia ter prejuízos eleitorais imediatos ou no médio prazo, eles aceleraram os erros. 2012 já foi o ano do PIBinho. A gente também tem uma perda de indicadores de percepção sobre a qualidade de políticas públicas que acontece, inclusive, antes da manifestação de 2013, das manifestações. Percepção sobre saúde, segurança, governança, corrupção. O governo começou a adotar uma política radical, uma política de sucessivas intervenções na economia. O crédito público saiu de 10% do PIB no segundo mandato do Lula para 30% do PIB agora em 2015. Só que a indústria não embarcou nessa, né? Os grandes empresários não embarcaram nessa. A taxa de investimento até retraiu, facilitou, digamos, para que a recessão viesse com mais força e com mais peso. Foi uma certa insistência no estímulo ao ciclo de consumo. Congelamento de alguns preços importantes, como energia, gasolina e etc., que teve que ser descongelado este ano. Daí essa taxa de inflação de 11% que nós vamos ter em 2015. Grande parte do gasto público no Brasil, entre 60% e 70%, ele é indexado à inflação. Então, toda vez que a inflação aumenta, o gasto público também cresce mais rápido. Então, eu estou em um cenário que o governo está perdendo receita e o crescimento da despesa tem sido muito forte
esse desequilíbrio fiscal está aumentando. Quer dizer, nós viemos de uma relação dívida-PIB de 53% em 2013, tá certo? Hoje ela está caminhando para 65%, o ano que vem provavelmente ela vai ser 73%. A Dilma é uma mulher absolutamente honesta, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O que é espantoso, ela tem conseguido fazer esse estrago. Que também a discussão econômica, ela virou uma discussão muito partidarizada. Eu não acho isso bom. Isso para não falar do clima que você tem no Congresso e mesmo na sociedade, né? Depois que eclodiu o escândalo do Petrolão, e já falava um pouco disso no escândalo do Mensalão, começaram a falar do tema dos 500 anos de corrupção, que a corrupção é tão antiga quanto o Brasil. E, de fato, a corrupção é muito antiga no Brasil e no mundo inteiro, né? O que há de novo? Sem precedentes na história do Brasil, numa escala bilionária. O PT corrompeu o exercício da esperança. Em 2014, se você olhar, a Dilma fez uma política fiscal com um objetivo único, de se reeleger. Quer dizer, mentiu demais durante sua campanha para a reeleição sobre as condições reais em que o Brasil estava vivendo e tendo que fazer inflexões de curto prazo que geram custo para todos, gerou essa vamos dizer assim, essa desidratação de apoio político, e hoje o governo Dilma se encontra numa situação extremamente delicada e de impotência. O que acusam o PT é de fazer o que os demais partidos fazem. Ocorre que os demais partidos, quando identificam problemas de corrupção, sempre são individualizados. No caso do PT, talvez por sua prática mais coletiva, não é o indivíduo, mas é a sigla. Talvez fosse até positivo a abertura de um processo de impeachment, e mesmo que o governo consiga viabilizar a sua sobrevivência política, isso vai funcionar como um recall, uma nova oportunidade para a presidente Dilma Rousseff de ter condições políticas para governar. O Congresso realmente, nesse momento, é um problema, né? Isso é a chamada marcha da insensatez, que eu já chamei, da marcha da insensatez. Na minha opinião, mesmo que você tenha que patinar 3 anos, é melhor do que violar as instituições nesse momento. Se Dilma completar o mandato, coisa que eu acho provável, vão ser 16 anos, né? Então é o mais longo período de poder de um único partido em toda a história da República Brasileira. Tenho receio de que o legado que o PT vá deixar enquanto governo seja um legado de corrupção, e isso é muito triste.